Oi pessoal, aqui é Gabriel, gestor dos fundos da Komato, e eu vou trazer a carta mensal de gestão referente ao mês de junho. Bom, primeiramente o fundo Komato Ações Globais caiu 5,28% no mês de junho e acumula 56,4% de alta no ano de 2023. Enquanto o Ibovespa subiu 9%, no mês de junho, uma alta expressiva, mas acumula uma alta de 7,6% em 2023. E não tem como falar do mês de junho sem falar de Brasil, né? Porque claramente 9% no Ibovespa é uma performance que a gente não vê sempre. Então o que aconteceu, né, durante esse mês? Foi primeiro uma grande soma, né, de fatores que estão acontecendo no Brasil. A gente veio de um Ibovespa que chegou a ficar abaixo dos 100 mil pontos, né? Chegou até 97 mil pontos. Então que veio se recuperando de uma forma muito forte nos últimos meses. A gente teve o alinhamento de fatores do Banco Central tá reconhecendo que a taxa de juros já está elevada para o nível da economia atual. A gente tem um governo querendo aprovar o arcabouço fiscal e querendo fazer a reforma tributária. Então a gente vê um governo muito empenhado em fazer as medidas corretas ou as medidas que vão impulsionar a economia de uma forma mais robusta. E finalmente a gente teve também uma queda na expectativa da inflação, né? Então todo mundo anda falando, né, que nem eu falei nas últimas cartas, que o mercado está com uma atenção muito grande para a expectativa de inflação, principalmente no Focus, mas tanto a expectativa de inflação do Focus como a expectativa de inflação do próprio mercado, né, através dos títulos atrelados à inflação, a gente viu a expectativa de inflação caindo. Então isso é muito positivo, isso dá uma grande sinalização que os cortes na Selic vão começar em breve. Tem gente falando já em agosto, tem gente olhando para setembro. A gente acha que até o final do ano vão ter cortes, a gente acha aí mais uns 2, 3% de corte do patamar atual, mas é difícil falar em qual reunião vai ser, ainda mais depois de um comunicado muito ambíguo ali por parte do Copom, certo? E falando um pouco mais assim de política, né, e de que o mercado tinha um medo de ter uma interferência no Banco Central, a gente teve também a reunião do CMN esse mês, que definiu qual que é a meta de inflação para os próximos anos. A gente via uma resistência muito grande do mercado em mudar a meta, mas a gente também via economistas e empresários falando que a meta talvez esteja um pouco defasada. E o CMN, né, é uma reunião de 3 pessoas, que é composto pelo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, pela ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E por mais que a Tebet e o Haddad ataquem, né, muito o Campos Neto para reduzir os juros, nessa reunião todos foram unânimes em manter a taxa de juros, a meta de inflação em 3%. Então a gente viu uma grande demagogia política, né, falar que tem que cortar juros e tudo mais, mas não mexeram na meta da inflação. Quando você mexe na meta da inflação, se você sobe a meta da inflação, você abre mais portas para cortar juros mais rápido, tá? Então é uma grande demagogia política, né? Eles têm que fazer esses ataques justamente porque é isso que acaba saindo na mídia, mas a gente vê que por detrás dos panos está todo mundo concordando ali que a meta tem que ser 3 e que os juros tem que cair de uma forma mais parcimoniosa, como diz o Copom. Falando de mundo, os Estados Unidos resolveu manter a taxa de juros num movimento bem... Até o mercado precificava eles fazerem a manutenção, né, da taxa de juros, mas precificava que fosse ser a última. Só que eles mantiveram e aí eles aumentaram a expectativa de taxa de juros para o final do ano. Ou seja, eles mantiveram agora para ter que subir mais ainda, na visão deles próprios, né, pelo relatório que eles divulgam. Então a gente ficou com essa sinalização um pouco ambígua do Banco Central, por mais que agora o mercado esteja aceitando que vai ter que subir mais 1 ou 2 vezes os juros nos Estados Unidos até o final do ano. Bem diferente do que está acontecendo na China, que eles tiveram que cortar juros, eles cortam juros no meio da curva, né, não só o de curto prazo, para estimular a economia que está tendo revisões de PIB para baixo, né? Então a China não está crescendo mais tanto quanto o mercado esperava. Por outro lado, o Brasil está tendo uma revisão de PIB para cima, muito puxado pelo agronegócio. Bom, siga a gente nas redes sociais e acompanhe para as próximas cartas.